Graça e paz a todos. Bom dia. Gostaria de estar fazendo uma leitura em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Vou ler do 1 até o 8. Hebreus 3, do 1 ao 8. Aquele irmão também, a paz do Senhor para aquele que está aí nos acompanhando nas lives. Diz assim: pelo que, santo irmãos, participantes da vocação celestial, fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés. Assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Cristo, porém, como filho e fiel sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto. Vamos fazer mais uma oração? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te agradeço, te exalto, Senhor, por essa oportunidade, por nos conceder uma manhã que estamos reunidos em Teu nome, para cultuarmos ao Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajude na nossa limitação, na nossa mente limitada, no nosso coração endurecido. Alargue as fronteiras do nosso entendimento, para que a gente consiga compreender a Tua palavra, sermos preenchidos por Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu de fato gostaria de fixar no 6, quando ele diz, que Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E eu gostaria de estar reforçando uma questão que é bem presente em nosso meio, que é o esfriamento espiritual. Que nós vemos que tantas pessoas são acometidas a esse mal, né? Quantos irmãos nós conhecemos, convivemos, ou já convivemos com eles, que já esteve aqui ou em outra igreja onde nós frequentamos ou frequentávamos, que a gente via a quantidade enorme de pessoas frias espiritualmente, né? E alguns motivos nos levam a esse esfriamento espiritual, de não permanecermos firmes em Cristo. São alguns motivos que são mapeados, não são desconhecidos nossos. São coisas que nós somos instruídos diariamente, ensinados, somos alertados, que a gente muitas vezes não dá uma atenção que deveria. Nós muitas vezes não damos aquela atenção básica, que é básico. São coisas básicas que nós precisamos fazer diariamente, né? Que faz parte da caminhada cristã e que nós não damos ouvidos. Então isso vai nos direcionando, nos levando para um esfriamento espiritual. E é uma derrota nas nossas vidas, na vida de um cristão. Um cristão frio espiritualmente é um cristão derrotado, em todos os sentidos. Então, quais são os principais motivos?
Falta de oração. Coisas que nós sabemos. Falta de leitura da palavra de Deus. Falta de comunhão, de congregar, estar presente. Então isso vai o quê? Nos derrotando como espiritualmente, porque a gente vai distanciando a nossa vida de Deus. Porque não existe isso, falar, eu sou cristão lá na minha casa, eu busco na minha casa. Não existe isso, irmãos. Existe sim, né? Tem esse jargão, existe isso no meio evangélico, né? Hoje nós temos, não, eu não preciso de igreja. Mas não é uma realidade que a palavra nos ensina. Então tem alguns pontos que a gente precisa adotar em nossas vidas que são básicos da caminhada cristã, são básicos da fé, que a gente não pratica. Então, o esfriamento espiritual pode ser causado por várias práticas que a gente está incorporando em nossas vidas. Sejam essas que eu acabei de falar, de deixar de orar, de ler a Bíblia, de estar em comunhão com os irmãos. Isso vai acarretando em outras coisas. Pecados que eu não combato, que eu não luto contra, ou que eu permito que me sejam vencido por eles. Problemas particulares, problemas sentimentais, e tudo isso demonstra que aponta para quem? Sempre para nós. Sempre para o eu. Porque quando a gente se posiciona e olha para Cristo, quando a gente olha para Jesus, quando a gente vê ele dando uma resposta para um homem que falou assim, eu vou enterrar meu pai, ele falou, não, deixa que os mortos enterrem seus mortos, que é duro ouvir isso, porque nos dias de hoje, se você falar para alguém isso aí, meu amigo, mas Jesus falou isso para um homem, você vai e cuide das coisas do reino de Deus. Ele não trabalhou com sentimento, trabalhou com a verdade. Então, quando nós deixamos de incorporar em nossas vidas essas verdades, a tendência nossa é sempre fraquejar, enfraquecer espiritualmente. Então, tem alguns pontos que nós precisamos adotar para que esse esfriamento espiritual ele não nos atinja de verdade. Porque a gente vai ficar triste, irmãos? A gente vai ficar triste alguns dias, decepcionado? Sim, vai, com certeza vamos. Faz parte de nós. Mas a gente não pode deixar que essas coisas tirem a nossa maior alegria, que é a presença do Senhor. Então, tem alguns pontos que a gente precisa retomar. Que é o quê? Voltar às orações secretas. Não é só a oração que a gente participa aqui, né? Quando a gente sempre está comentando nas sextas-feiras, que é um dia específico para isso. Ou antes do início dos cultos. Meia hora antes de colocar o joelho no chão. Isso não é porque você está orando. Não, irmãos, é porque isso é necessário para a nossa vida espiritual. Sem uma oração, porque a oração é comunicação com Deus. Ele conhece nós por completo, mas ele é algo necessário. Quando a gente olha para Cristo, Cristo estava em constante oração. E um outro ponto, a palavra de Deus. Quantos de nós, muitas vezes, não deixamos de ler a Bíblia nem um capítulo por dia? Por dia não lemos nem um capítulo, às vezes lembramos, mas não colocamos em prática. Mas nós dedicamos o dia inteirinho a várias coisas, mas não conseguimos parar. Se a gente parar 10 minutos para ler, a gente lê no mínimo 2 capítulos da Bíblia. Mas a gente não faz isso. E aí, uma história que o pastor um dia trouxe, eu não conheci, depois eu fui estudar, buscar fundo, ler um pouco, quando a gente vê... Isso é um homem, né? A gente tem vários outros, né? A gente tem várias pessoas que fazem isso, nos dias de hoje. Mas George Miller, que leu mais de 250 vezes a palavra do Senhor. E diz está escrito lá, né? Alguns estudos, pessoas que falaram da vida dele, que ele leu 50 delas de joelho. A gente não consegue orar 10 minutos de joelho, imagina ler a Bíblia inteira de joelho. E é constrangedor para mim, é constrangedor. Porque é uma prática, é algo que está para nós, é a lei de Deus, é a palavra de Deus.
Quantas vezes eu ouvi pessoas querendo falar com irmãos, vamos falar com o irmão X, Y, para nos dar uma palavra, e aqui nós temos a voz de Deus aqui na nossa mão. Temos um celular, temos versões e mais versões. Então, quando eu deixo de fazer essas leituras diárias, reflexivas, que eu não faço não tiro esses momentos, imagina um dia que nós acordamos 7 da manhã, vamos dormir às 11, meia-noite, 1 hora da manhã, nós dedicamos 10 minutos à leitura da palavra de Deus, é vergonhoso. É vergonhoso para nós, irmãos. Então, por isso que nós temos tantas pessoas frias espiritualmente, caídas, desanimadas, murchas. Um monte de gente está assim, irmãos. Eu já estive nessa condição. E eu tenho que vigiar todo dia para não cair de novo nessa condição. Se eu não vigiar, se eu não estar com o meu pensamento buscando, refletindo, trocando informações, trocando mensagem, esse miserável ali fica todo dia mandando mensagem bíblica para mim. Todo dia. Todo dia. E a gente troca. Por quê? Porque é confronto. Em nenhum momento ele é coisa... Não, porque é necessário isso. Exortai-vos uns aos outros. A gente precisa disso, irmãos. Porque a nossa natureza, ela vai sempre declinar. Sempre. Ela vai cair sempre. Ela vai sempre buscar os prazeres da carne, as satisfações, as alegrias que são nos apresentadas. Sempre. A gente sempre vai declinar. A nossa natureza sempre vai querer aquilo que é mais agradável. A nossa carne é fraca, irmão. Jesus falou isso. A carne é fraca. O espírito está preparado. Agora, quem eu tenho alimentado mais? O espírito ou a carne? Um terceiro ponto que eu gostaria de colocar, buscar a comunhão dos santos. Esse momento aqui, irmãos, é maravilhoso. Nós aqui que seremos salvos e já estamos sendo salvos, é o que vamos nos encontrar lá com Cristo. Não é o estranho, é que essa comunhão aqui, é o rosto que nós vamos ver, é nosso aqui. Como eu posso falar que isso não é prazeroso para nós, essa comunhão de estarmos com os irmãos? Se é você, que se Deus ter misericórdia da minha vida, e eu quero estar lá naquele grande dia diante do Senhor, e não ser colocado na esquerda, junto com os bodes, com os maus feitos, não, eu quero estar colocado na direita. Eu quero ser salvo, irmãos, eu quero estar em Cristo. E o rosto que nós vamos ver é nosso aqui, ó, é nos encontrarmos lá com o Senhor. Como eu não posso ter isso como agradável nesses dias? Como eu posso ter raiva ou chateado com um irmão meu que está ao meu lado? Aqui na terra, que é o processo, é aqui, meus irmãos. O processo é aqui agora. É aqui. A transformação está aqui, ó. É esse momento que nós estamos vivendo, buscando, sendo alcançados, sendo instruídos. O Senhor está nos fortalecendo cada dia. Ninguém é perfeito, mas o Senhor vai nos transformando. Vai nos moldando, nós somos um vaso de barro na mão do oleiro. Ele está ali, ó. Mas o vaso pode se quebrar mesmo na mão do oleiro. Porque ele se quebrou na mão do oleiro. Por isso que nós precisamos nos fortalecer nessas coisas básicas. Paulo falou que isso era o básico da fé, que a gente ainda está no básico. Mas a gente tem que avançar, meus irmãos. Dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Então, juntar-se com pessoas imperfeitas é bom para mim, é bom para você. Nós somos imperfeitos, ali tem um slogan ali, é proibido pessoas perfeitas aqui. Mas essa comunhão é necessária. Precisamos estar em comunhão com o outro, com os defeitos e as demandas uns dos outros. Eu tenho as minhas, você tem as suas, e um vai ajudando o outro, fortalecendo a caminhada. Mas não podemos deixar de congregar, e ele fala isso como é costume de muitos. Às vezes por uma coisa boba, uma repreensão de um irmão ou de outro, nós deixamos de congregar. O pastor não repreende, pronto, viramos a cara para o pastor. Que infantilidade nossa, irmãos. Que infantilidade da nossa parte.
Ah, quando o irmão lá tal falou uma coisa, eu não gostei. Que infantilidade, irmãos. Que infantilidade da nossa parte. A Bíblia fala, exortai-vos uns aos outros. É um alerta para as nossas vidas, para que a gente se fortaleça cada dia mais. Oi, meu irmão, obrigado aí por ter me falado isso. Um dia eu escutei uma coisa do irmão aqui, não foi gostoso, mas foi verdadeiro. Apontou, ó. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Então, esse ajuntamento é importante para isso, para nos fortalecer cada vez mais. Um outro ponto que eu quero colocar para finalizar, meus irmãos, o serviço. Meus irmãos, nós quando estávamos fora de Cristo, nesse mundão, perdidos, que é o que Efésios 2 trata, nós fazíamos um monte de coisas. Eu lembro que eu gostava de jogar bola, eu acordava cedo, ficava o domingo todo jogando bola. Minha esposa está ali para falar que eu estou mentindo. E hoje a gente, para servir ao Senhor, a gente fica colocando empecilhos, dificuldades, não queremos, é longe, é gasolina, é isso. Isso não pode, irmãos, isso tem que ser algo prazeroso para nós, porque nós estamos servindo ao homem, nós estamos servindo ao Criador, ao Todo-Poderoso, ao Deus Eterno, aquele que nos sustenta em todas as coisas. Servir a Ele tem que ser algo prazeroso e satisfatório. O serviço de Deus não é por barganha, mas é por alegria. Quando Davi ora, ele está ali preparando as coisas para que o Salomão, o filho dele, construísse o templo. Ele faz uma oração maravilhosa. Ele fala assim, quem sou eu? Quem é esse povo? Quem somos nós para te dar alguma coisa? Nós apenas estamos devolvendo aquilo que o Senhor já nos dá. Tudo que chega em nossas mãos, irmão, tudo é o Senhor que nos dá, por graça, bondade, misericórdia. Não é porque nós merecemos, somos bons, não é porque Ele é bom por nós. Então nós temos que retribuí-lo com alegria, servir a Ele com satisfação, com prazer. É maravilhoso, nós vemos pessoas que não colocam empecilhos, que estão fazendo sempre com alegria, com prazer. Isso nos fortalece espiritualmente. Isso sempre está nos deixando forte na presença do Senhor, porque tudo é com satisfação, brota de nós, que é o próprio Deus que nos move a sermos assim, a dedicarmos tempo, recurso, mas não com peso, não com tristeza, sabe, com aquele peso, tem que ir para o culto de manhã, nossa, podia ser de noite, está tão bom à noite. Não, meus irmãos, é com alegria. Não permita que o esfriamento espiritual alcance seu coração, meu irmão. Porque quando a gente vê pessoas, a gente está vendo, até na sexta a gente conversou aqui, eu, o Alain, o pastor Vanderlei, o diácono José, sobre pessoas que sempre estão passando aqui na frente da igreja, homens que, e a maioria não, quase todos, eu até falei ontem em casa, todos eram pessoas que estavam servindo, eram crentes, eram pessoas que tinham cargos na igreja. Um domingo era presbítero na casa do Senhor. Hoje está aí, perdido. E a própria palavra, Paulo trata isso que é impossível, uma vez que experimentaram. Olha que terrível isso, irmãos. Mas isso foi o quê? É permitir que o esfriamento espiritual atingisse o nosso coração, atinja o nosso coração. E a gente vai fraquejando, não vai tendo desejo de orar, não vai ter desejo de congregar, de ler palavra, de estar em comunhão com os irmãos, sempre com um empecilho. E um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então, meu irmão, essa palavra é de reflexão mesmo. Não permita que o esfriamento espiritual atinja o teu coração. Não permita que as demandas da vida, as dificuldades, ou pessoas nos afaste do Senhor. Isso não pode ser algo que nos tire da presença do Senhor, meus irmãos. Não pode. Uma vez que fomos alcançados, ensinados, instruídos nessa verdade, isso não pode mais fazer parte da nossa vida. A gente tem que avançar, perseverar, porque é aquele que perseverar até o fim. Então a nossa luta é diária, constante, mas é contínua. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.